Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Edilson Neres. Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre análise sintática. E dentro da análise sintática nós vamos abordar um tema que eu acho bem interessante, que é uma confusão que as pessoas costumam fazer entre o adjunto adnominal e o predicativo. Essa confusão ela é plausível, ela chega a ser comum e aceitável, porque realmente em alguns momentos pode ser um pouco difícil você estabelecer uma diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo por serem tão semelhantes. Então a ideia da videoaula de hoje é abordar um pouco aí, trabalhar um pouco essa questão, levando para vocês algumas dicas aí para assimilar essas diferenças entre o adjunto adnominal e o predicativo. Primeiramente, pessoal, vamos ao conceito do que é o adjunto adnominal, termo acessório da oração que determina, especifica ou explica um substantivo. Veja bem, determina, especifica ou explica um substantivo. E nós podemos afirmar que o adjunto adnominal possui uma função adjetiva. Ele tem essa característica de exercer essa função, uma função adjetiva. Dentro dessa questão de confusão com predicativo, eu vou deixar uma dica aqui que é muito importante, que é observar que o adjunto adnominal pode aparecer em qualquer lugar da oração. Ou seja, o adjunto adnominal tanto pode aparecer no sujeito, como o adjunto adnominal pode aparecer no predicado. Já o predicativo, diferente do adjunto adnominal, ele tem uma característica diferente. O predicativo, como o próprio nome sugere, ele se encontra no predicado e ele dará uma característica momentânea ao substantivo, ao passo que o adjunto adnominal costuma dar uma característica constante ao substantivo. O predicativo traz uma característica momentânea. Eu vou apresentar para vocês aqui uma oração bem simples, só para a gente ter uma ideia do que eu estou querendo falar para vocês. Vamos pegar aqui esse exemplo. As pessoas sorridentes são felizes. Percebam que o termo sorridentes é um adjetivo e ele está caracterizando o substantivo pessoas. Essa característica, ela tanto pode ser atribuída ao adjunto adnominal como ao predicativo. Da mesma forma, nós temos o outro termo, felizes, que também é um adjetivo, que também está a dar uma característica para o termo pessoas. Pessoas felizes, pessoas sorridentes, pessoas felizes. Percebam que os dois termos são muito parecidos. Eles exercem uma função muito similar. E essa função é atribuída ao termo pessoas. Porém, pessoal, percebam que sorridentes está dentro do sujeito da oração, ao passo que felizes está dentro do predicado. Então, eu não posso dizer que sorridentes é um predicativo, porque não é. Sorridentes, na verdade, é um adjunto adnominal. Felizes passa a ser um predicativo do sujeito. O predicativo sempre aparecerá dentro do predicado. Jamais um predicativo estará dentro do sujeito. Se eu mudasse o termo sorridentes para o predicado, e por exemplo, a minha oração ficasse assim: as pessoas são felizes e sorridentes, aí é outra história. Tanto felizes e sorridentes passariam a ser predicativos do sujeito, e nenhum desses termos seriam mais adjuntos adnominais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Até aí, essa é novidade. Um termo, para ser predicativo, ele precisa estar dentro do predicado, beleza? Jamais confundam o predicativo quando ele aparecer para vocês dentro do sujeito. Até essa parte aí, de boa, tranquilo, sem novidades. O problema acontecerá quando você olhar para um termo, ele está dando uma característica e você vai perceber que ele está dentro do predicado e vai bater aquela dúvida. É adjunto adnominal ou é predicativo? Essa é a hora em que eu vou entrar com a segunda dica, que nós podemos diferenciar um adjunto adnominal de um predicativo por meio da substituição do termo. Você vai pegar o termo em questão e vai substituí-lo por um pronome oblíquo, beleza? Um pronome oblíquo. Para que eu possa explicar de uma forma melhor, eu vou apresentar esse exemplo para vocês. Comprei um carro velho. Bom, o sujeito aí já não está explícito, né? Eu sei que o sujeito sou eu, porque o verbo já me dá essa dica.
E o verbo é comprar, pretérito perfeito da primeira pessoa, que sou eu que comprei um carro velho. Ok, na análise sintática, um carro velho vai ser o meu objeto, ok? Objeto direto, porque eu tenho uma adjunta de nominal ali antes do carro. E aí a dúvida será, velho é um predicativo ou é uma adjunta de nominal? Quando você ficar na dúvida, num caso como esse, perceba que eu posso trocar o termo carro velho por um pronome oblíquo. Vamos imaginar a seguinte situação. Comprei um carro velho na loja de usados. Comprei um carro velho na loja de usados. Eu poderia facilmente substituir o termo por comprei-o, comprei-o, comprei-o na loja de usados. Estão percebendo? A partir do momento que eu pego o termo e posso substituí-lo pelo pronome o, pelo pronome a partir do momento que essa mudança é possível e não altera o significado geral da minha oração, isso indica que o termo em questão, no caso o termo velho, ele é uma adjunta de nominal e não predicativo. Ele dá uma característica para o meu carro, porém ele pode ser substituído facilmente por um pronome, ele pode ser substituído por um pronome e não vai sofrer nenhuma alteração, ao passo que o predicativo jamais vai permitir essa substituição, entendeu? Ponham isso na cabeça. O predicativo não vai deixar essa substituição ocorrer de forma que o significado não fique alterado. Para finalizar, pessoal, eu vou trazer aqui uma questão de vestibular que caiu na Universidade Federal de Uberlândia e caiu o seguinte, o enunciado que eles colocaram lá. Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Os termos sublinhados são, na verdade na questão caiu sublinhados, porém eu deixei aqui em destaque em amarelo para que facilite a nossa visualização. Eles querem saber se aqueles termos em destaque são predicativos do objeto, são predicativos do sujeito, são adjuntos adnominais, são objetos diretos ou são adjuntos adverbiais de modo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar pelas mais absurdas. Em meio a 5 alternativas sempre haverá uma extremamente absurda. Vamos começar pela letra E, adjuntos adverbiais de modo. Percebam que feio, grosseiro, masculinizado não podem ser considerados advérbios, porque são adjetivos. Como feio não é advérbio, feio é um adjetivo, para que seja um adjunto adverbial é preciso, primeiramente, que o termo seja um advérbio ou uma expressão com função adverbial. Não vem ao caso nenhum dos dois aí, então essa alternativa aí é absurda. Vamos para a próxima, que é a questão dos objetos diretos. Bom, o sujeito aí eu sei que é ele. Eu tenho dois verbos, são duas orações aí que estão interligadas. Então, ele observou e achou. Então, eu quero dizer que ele observou-a, ele observou-a e achou. Ele observou e ele achou. Não há necessidade de eu repetir o ele lá na segunda oração, porque as orações estão relacionadas, prevalecendo um único sujeito que é ele. Sujeito ele, o verbo achou. O que ele achou? O que ele achou vai ser o meu objeto. O verbo que está em questão é o verbo achar. E o que ele achou? Aquele gesto. Aquele gesto feio, grosseiro e masculinizado. Já que o núcleo do objeto é a palavra gesto, eu não posso falar que feio é objeto, porque não é o feio que ele achou, foi o gesto que ele achou. Percebam a diferença. Acha alguma coisa. Essa alguma coisa que ele achou foi o gesto. A palavra gesto, que é o meu objeto. Então, não posso considerar feio como objeto, grosseiro como objeto e masculinizado como objeto, porque na verdade estão dando característica para o meu objeto. E o objeto, no caso, seria aquele gesto. E não é a palavra gesto que está em destaque lá em cima, ok? Então, objeto direto não vai ser, apesar de ter um objeto direto aí nessa oração. Então, a alternativa D de dado está descartada.
nós vamos para a próxima. Então sobram os predicativos e os adjuntos. Esses termos em amarelo ou serão predicativos ou serão adjuntos. Vamos para o predicativo do sujeito. O termo feio, grosseiro e masculinizado está se referindo a ele? É um predicativo do sujeito? Se for um predicativo, o predicativo do sujeito, o termo feio, grosseiro e masculinizado teriam que estar se referindo ao sujeito. É ele que é feio? É ele que é grosseiro? É ele que é masculinizado? Tá na cara que não é ele. Então, predicativos do sujeito, nenhum desses três termos são. Essa questão está descartada. Ficaremos nessas duas alternativas, entre um predicativo do objeto e um adjunto adnominal. Esses termos serão predicativos do objeto ou serão adjuntos adnominais. Bom, primeiro, para ser predicativo, precisam estar dentro do predicado. Ok, os três termos estão dentro do predicado. Acontece que o adjunto adnominal, ele pode estar tanto no sujeito como no predicado. Então, o adjunto adnominal também pode estar aí. A segunda dica que eu deixei para vocês foi a seguinte. Olha, a gente pode substituir o termo por um pronome e não vai sofrer nenhuma alteração de sentido. Agora, olhe com calma. Se eu trocar o termo aquele gesto feio por um pronome oblíquo, assim, ele observou-a e o achou. Ele observou-a e o achou. Vamos imaginar que ele observou-a e o achou. E o achou a si próprio. É isso. Foi ele observou a ela, ele observou a ela e achou a ele. Percebam que não faz o menor sentido se eu tentar fazer essa substituição trocando os termos por um pronome oblíquo. Eu posso trocar, mas o sentido vai ficar completamente diferente. Se o sentido fica diferente, está descartada a minha possibilidade de ser adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal, ele me permite isso. Eu posso trocar por um pronome e não vai sofrer nenhuma alteração. Já o predicativo não. O predicativo, quando ele é predicativo e não tem conversa. Você vai tentar fazer uma alteração desse tipo usando um pronome e o sentido da oração, o sentido do enunciado vai ficar completamente diferente, não possibilitando aí de forma alguma essa substituição. Então, aqui, tanto feio, grosseiro como masculinizado são predicativos do objeto. A alternativa correta aí, a alternativa A, predicativos do objeto, que estou dando uma característica para a palavra gesto, que é o meu núcleo do meu objeto. O termo aquele será um adjunto adnominal, ao passo que feio, grosseiro e masculinizado são predicativos do objeto. Então, pessoal, é isso aí. Eu sei que é um pouco confuso, mas não é tão difícil, é só prestar atenção. Na verdade, essa é uma parte da gramática que requer muita atenção, muita concentração. Olhe uma vez, ou quando você se deparar com a questão de vestibular, de concurso público, dá uma olhadinha com calma, repensa. Tome muito cuidado com aquelas frases que aparecem invertidas. São frases que ficam geralmente na ordem indireta, não ficam na ordem direta. Localize o verbo, que tipo de ação que está ocorrendo ali. A partir dessa ação você consegue achar um sujeito e um objeto ou um complemento a partir da ação que se apresenta. A partir desse ponto você vai estabelecendo aí que haverá núcleos, geralmente tem núcleo do sujeito, núcleo do objeto. Esses termos que estão em volta dos núcleos geralmente são adjuntos e os predicativos sempre estão dando uma característica. Geralmente são adjetivos ou expressões com função adjetiva e estarão dando característica aos núcleos, seja o sujeito, seja o objeto. Só que tomem muito cuidado, que às vezes a gente pensa que é predicativo, mas não é. É um adjunto adnominal. Faça a substituição por um pronome. Se a substituição ocorrer de boa, é porque realmente era um adjunto adnominal. Se a substituição por um pronome não fizer sentido, é porque persiste ali um predicativo do objeto. Pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado, ter colaborado.
Um forte abraço aí e até uma próxima.